muito bom dia a todos vocês que já estão por aqui. Maria, Deus te abençoe. Bom dia a Maria, que agora no último sábado fez a sua decisão a Cristo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Continue direcionando o seu coração, estabelecendo sobre a sua vida bênçãos muito preciosas. Eu vou dando bom dia para o Fábio mais uma vez. Enfim, para todos vocês que estão conosco aqui esta manhã. No nosso devocional da manhã, durante todo esse mês de fevereiro, eu tenho me proposto a compartilhar com vocês a partir do texto de Provérbios. Isso mesmo, Provérbios, lá no Velho Testamento, perdão, você tem Salmos e a posterior a Salmo você tem o texto ou o livro de Provérbios. São 31 capítulos repletos, recheados de instrução para a sua vida e para o seu coração. E eu compreendo que à medida que você lê o texto de Provérbios, o assimila, o compreende, o pratica, a favor de Deus se estabelece sobre a sua vida. Se você quiser ser alguém abençoado, bem-sucedido em todas as áreas da vida, tá, minha gente? Porque as Escrituras nos oferecem instruções em todas as áreas da vida. Se assim você o desejar, você precisa em absoluto ler a Bíblia, ler as Escrituras, e eu tenho sempre aqui sugerido a leitura do texto de Provérbios. O Senhor vai ministrar ao seu coração de uma forma muito abundante. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, a partir do texto de Provérbios, capítulo de número 14, texto de Provérbios, capítulo de número 14, o verso 15. Eu vou ler aqui agora, junto com vocês. Eu estou fazendo uso aqui da King James atualizada. Talvez uma palavra ou outra destoe do texto que você tem em mãos aí, mas em absoluto o sentido é o mesmo. Então, Provérbios capítulo 14 e o verso 15, agora são exatamente 7h16 da manhã, e eu quero compartilhar com vocês a partir dessa narrativa bíblica. Ontem eu estava lendo alguma coisa na internet, fazendo um estudo, e eu me deparei com esse verso, me chamou a atenção, veio ao meu coração, e eu então senti-me inclinado em compartilhar com vocês a partir desse verso bíblico, Provérbios capítulo 14 e o verso de número 15. Diz assim o texto: o incauto, alguma tradução diz o ingênuo, outra tradução diz o simples, acredita em toda a informação que recebe, mas o homem prudente, cauteloso, observa bem onde pisa. Vamos ler mais uma vez, a nível de assimilação na mente e no coração. O incauto, ingênuo ou simples acredita em toda a informação que recebe, mas o homem prudente, cauteloso, observa onde pisa. Palavras do texto de Provérbios, capítulo 14 e o verso 15. Os sociólogos ou estudiosos vão dizer que nós estamos vivendo o que se chama de era da informação. Nunca se houve na história humana um tempo ou um período onde o acesso à informação fosse tão facilitado como nos dias em que nós vivemos. Você, a partir de um clique, consegue acessar o universo de informação que muito provavelmente alguém nascido talvez na década de 80, por que não dizer na década de 90, não conseguiria acessar com tanta facilidade. Eu me recordo ainda, na altura da década de 90, em quando garoto na escola, a gente recebia aqueles trabalhos escolares para fazer, dependia-se ou demandava-se que fôssemos até uma biblioteca, investir ali algumas horas para pesquisar sobre determinado assunto. Você precisava ter aquelas enciclopédias, lembra da enciclopédia britânica e algumas outras que haviam e que há até hoje para pesquisar a respeito daquele assunto e então desenvolver ou tecer o trabalho da matéria a qual foi solicitado. Hoje essas informações estão muito mais acessíveis. As crianças que nascem agora no século XXI, né, no período pós-moderno, elas têm acesso ao universo de informações com uma facilidade absurda. E se nós compararmos isso talvez com quem nasceu na década de 40, 50 ou 60, a distância ainda é muito maior. Então, nós vivemos nessa era da informação, do acesso rápido à informação, das fartas informações, das abundantes informações. Você pesquisa sobre qualquer coisa, você tem acesso a respeito de qualquer assunto. Agora mesmo eu estou falando com vocês. Se eu mencionar um texto, um versículo, você com o celular numa mão e me vendo, talvez através do computador, você pode aferir e verificar se aquele verso de fato corresponde ao que eu estou mencionando, se uma palavra que eu falei realmente existe ou não, mas enfim, o acesso é muito rápido e facilitado. O que é absoluto é bom em determinada perspectiva, porque nós aceleramos os processos. Agora,
eu devo também advertir que ao passo que nós consideramos, ou que os estudiosos consideram, esta era da informação, alguns já pontuam também que esta é uma era de grande desinformação, porque ao passo que você tem informações fidedignas e que geram proveito, você tem muitas informações equivocadas, mentirosas, muitas informações que não correspondem à verdade em absoluto. Daí a terminologia que surgiu agora há pouco, que agora está muito atrelada com as questões políticas e etc., mas a terminologia fake news. As fake news surgiram dessa perspectiva de informações que são lançadas especialmente na internet, mas que não correspondem à verdade ou que, de certa forma, elas passam alguma coisa que às vezes é até verdade, mas de uma forma que traga eventuais consequências que não são positivas. Então tá aí essa terminologia fartamente usada, que é a questão das fake news. Mas em absoluto, o meu propósito não é tratar sobre a questão necessariamente fake news ou dessa perspectiva. Eu só estou colocando para vocês aqui, no momento inicial, que esse volume de informações pode ser saudável, mas também esse volume de informações pode ser nocivo. E o texto que nós lemos aqui nesta manhã, de certa forma, ele nos aponta para isso, quando ele vai dizer assim: o incauto, o ingênuo, o simples, ele, olha o que diz o texto, acredita em toda a informação que recebe. Então, nessa era das múltiplas informações, nós precisamos ser cautelosos, porque nem tudo aquilo que a gente lê ou vê corresponde à verdade. Então, nós precisamos ter uma postura de melhor avaliação daquilo que nós estamos vendo, para que nós não venhamos assimilar alguma coisa que venha nos trazer prejuízos. Agora, interessante a pergunta que se faz quando se fala a respeito disso é: por que as pessoas compartilham? Por que as pessoas eu vou usar uma linguagem mais da internet, dão like em um conteúdo que eventualmente não é saudável, é impróprio? Por que isso acontece? Justamente por aquilo que o texto está dizendo, porque as pessoas, em geral, muitas das vezes são ingênuas, simples e incautas, no sentido de estarem vaticinando, estarem aprovando um conteúdo que eles nem sabem ao certo o que diz a respeito. A pessoa lê uma frase ali no meio, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático. Eu leio um texto, leio mais ou menos ali que está falando alguma coisa de Jesus ou de Deus, eu dou um like e compartilho na minha rede social. Mas às vezes aquele texto foi escrito por alguém que não tem nada a ver com o universo daquilo que eu acredito, com o universo daquilo que eu creio. Eu estou compartilhando uma informação de alguém que é avesso às vezes até a minha fé, mas porque em algum momento ele mencionou Jesus, Deus, mencionou Bíblia, eu já entendo que aquilo é bom sem avaliar o todo. Então isso faz com que muitas das vezes a gente cometa erros. Afora as vezes em que nós tomamos como verdade uma determinada informação sem darmos a adequada avaliação à mesma. Então eu queria falar com vocês aqui nesta manhã sobre alguns conselhos práticos de posturas que nós devemos ter para evitarmos, eventualmente, assimilarmos informações que sejam nocivas, tanto no sentido da nossa vida cotidiana, quanto no sentido da nossa vida espiritual. Aqui esses conselhos vão abarcar os dois níveis. Eu vou dando bom dia aqui para o Alberto, para a Cíntia, para a Fernandinha, que chegou agora há pouco também, para a Claudinha, todos vocês, muito bom dia. Então eu quero dar alguns conselhos práticos que vão, de certa forma, nos blindar, nos proteger da assimilação de informações que sejam nocivas, tanto na perspectiva espiritual, na perspectiva da fé, quanto na perspectiva da vida como um todo. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês: enquanto você receber uma informação, enquanto você receber uma notícia, veja o que eu coloco aqui. Verifique a fonte. Quem está transmitindo essa informação? É digno de crédito? É digno de crédito? É uma pessoa fiável ou confiável? Então eu recebo uma informação, seja pela internet, seja através de uma pessoa, então eu preciso averiguar quem é que está transmitindo essa informação? Qual é a fonte? Quem é que está dizendo isso? É uma pessoa confiável? Essa informação é fidedigna? O veículo que está transmitindo essa informação é um veículo confiável? Ah, pastor, eu entrei na internet, fui fazer um estudo bíblico e eu li lá essa determinada informação. Você precisa verificar quem é a fonte. Então, sempre que alguém for lhe contar uma história, passar uma informação, verifique quem é que está lhe falando essa informação. Porque dependendo da pessoa que transmitir essa informação para você, você já vai ter o critério de averiguar que essa informação tem grande chance de não ser verdade.
Às vezes, quando alguém vem me contar uma determinada história, uma narrativa, a primeira pergunta que eu faço é essa: quem é que lhe falou isso? Quem é que mencionou isso? E independente da resposta, eu já considero. Não é verdade. Eu já considero. É fofoca, é conversa fiada. Então você precisa ter o cuidado de avaliar a fonte. A maioria das pessoas desconsideram completamente a fonte. Vez ou outra alguém chega aqui para mim dizendo o seguinte: olha, pastor, eu li tal coisa na internet. Aí o que eu digo? Falo, meu irmão, mas aí que veículo de comunicação transmitiu essa informação? Quem é que falou a respeito disso? Aí muitas das vezes, as pessoas, pastor, eu não sei quem transmitiu, mas eu li lá. Como que se tudo que eu lesse na internet fosse verdade. Então você precisa verificar qual veículo, quem escreveu isso, qual que é a intenção, para depois eu replicar, para depois eu assimilar enquanto verdade. E isso vai nos tirar de muitos troubles, de muitos problemas. Então, muitas das vezes a gente está compartilhando conteúdo, a gente está compartilhando informação, a gente está levando histórias adiante que a gente nem sabe quem é que começou o negócio. Então avalie a fonte, porque a fonte em absoluto determina se aquilo que está sendo transmitido é fiável, confiável ou não. Veja bem, essa postura já vai te livrar de muito problema. Então, de vez em quando eu vejo alguém aí, de certa forma, passando constrangimento, porque não teve o cuidado de avaliar a fonte antes de retransmitir a informação. Então, se você não quiser assimilar para si e, eventualmente, depois retransmitir uma informação equivocada ou errada, seja no sentido de perspectiva de fé, seja no sentido de perspectiva da vida como um todo, avalie a fonte. Quem é que está falando? Ah, mas me disseram. Quem é que disse? Ah, mas eu li. Leu aonde? E essas perguntas já confrontam. A maioria das pessoas. Leu aonde, irmão? Ah, eu não sei. Quem é que escreveu? Ah, eu não tenho certeza. Se você não sabe, não tem certeza, não sabe quem escreveu, então não é uma informação fiável. É necessário ter essa ponderação e esse cuidado para evitarmos problemas. Segundo ponto, a coerência no que está sendo dito. Minha gente, me permita aqui, com todo o amor que eu tenho por cada um de vocês no coração, tem informações que são tão incoerentes que apenas alguém de extrema ingenuidade, me foge a palavra quase aqui, de extrema simplicidade na perspectiva daquilo que o texto apresenta, ou de extrema ignorância, é que acredita. Tem coerência? É uma informação ou é uma notícia coerente, coesa? Faz sentido aquilo que está sendo dito? Faz sentido com o período que nós estamos vivendo? Porque às vezes tem informações que elas são verdadeiras, mas elas estão relacionadas a um outro período temporal. Elas não estão relacionadas ao agora. Elas não têm nada a ver com... E elas estão descontextualizadas. Então é coerente? Faz sentido? Faz sentido. Alguém diz assim, fulano de tal disse tal coisa. Aí você tem que avaliar, faz sentido essa pessoa ter dito essa coisa, isso que estão dizendo que ela disse? Porque você conhece a pessoa. Você sabe que aquilo que estão dizendo que ela disse não faz parte do seu linguajar e do seu comportamento. E não é possível que alguém muda bruscamente ou drasticamente da noite para o dia. Então, em vez ou outra, quando eu recebo informação de determinadas pessoas, eu avalio, é coerente o que estão me dizendo a respeito? É coerente com a vida que essa pessoa leva, com o comportamento que ela tem, com a postura familiar que ela tem. E aí, quando eu avalio se há coerência ou não, eu já verifico, olha, tem chance disso aí não ser verdade. Então, aquilo que eu estou recebendo na internet, aquilo que eu estou recebendo de alguém que vem me contar uma determinada história, é algo coerente, é coeso. Porque se não for, já é de você dar um passo atrás e, como dizemos no Brasil, em algumas regiões, e assuntar melhor o assunto, antes de assimilá-lo e passá-lo para frente. Tá bem, minha gente? Então, há coerência naquilo que está sendo dito. Agora, terceiro, se for algo relacionado à vida cristã, é de se verificar se está em harmonia com as escrituras. Então, eu leio um texto na internet sobre determinado assunto que infere na nossa fé, determinado assunto relativo à Bíblia, relativo à fé cristã, relativo à vida espiritual. Eu preciso verificar, isso aqui que está sendo ensinado é coerente com as escrituras?
Isso aqui que eu estou lendo ou estudando, ou esse autor que eu estou lendo, está escrevendo aquilo que ele está, o assunto no qual ele está se posicionando, está em harmonia com a palavra de Deus? Porque, minha gente, pode ser o ser iluminado, o profeta das revelações, o pastor que é o maior teólogo. Aquilo que ele diz, aquilo que ele escreve, precisa ser atestado por aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia, minha gente, querida e amada, a Bíblia, as Escrituras são em absoluto o nosso principal manual de fé. É a nossa carta magna. Nenhuma revelação é superior à palavra. Pastor, mas o irmão que revelou é de oração. Ele pode ser de oração, ele pode, me permita, ser cheio do Espírito Santo. Se aquilo que ele eventualmente liberou destoar do que está na palavra, ficamos com a palavra. É necessário ter essa postura. Nós optamos pela palavra, porque o homem de Deus, a mulher de Deus podem cometer erros, podem falar equivocadamente, podem ter influências no seu coração que não necessariamente são da parte de Deus. Lembra porque Paulo elogia os irmãos da igreja em Bereia? Ele vai dizer assim, os bereanos foram mais excelentes do que os crentes de Tessalônica. E por que o foram? Porque tudo quanto eu lhes ensinava, eles iam nas Escrituras para verificar se era assim mesmo que dizia o texto. Olha, São Paulo ensinando. É o apóstolo dos gentios, é o icônico personagem do Novo Testamento. A igreja de Bereia está dizendo assim, Paulo, dá licença, a gente quer ver aqui se aquilo que você está nos ensinando corresponde com a verdade das Escrituras. Então é necessário ter essa postura. Meu irmão, do que tem, me perdoe, do que tem de gente conversando fiado na internet em nome de Jesus, do que tem de falsos mestres, falsos ensinadores por aí, falando um tanto de bobagem, e tem gente que está na casa de Deus, serve a Deus, assimilando essas conversas. Então é preciso pautarmos a nossa vida nas Escrituras. É por isso a nossa insistência aqui na igreja local em termos curso bíblico, em fazermos conferências bíblicas, em estimularmos as pessoas em ler as Escrituras, porque existem aí afora lobos devoradores, ensinando e tentando transmitir às pessoas um monte de informações que é pseudo-evangelho, falso evangelho, palavras que não vão gerar nada na sua vida espiritual. Então, compare, está em harmonia com as Escrituras? É condizente com aquilo que a palavra diz? Olha, pastor, deu uma verificada, não é condizente não. A expressão bíblica para isso é seja anátema. No outro sentido é seja desprezível, seja lançado fora, desconsidere, não assimile. É rubbish, como a gente diz por aqui. Não é de se assimilar. Tá bem, minha gente? Eu estou sendo assim bem enfático e bem direto, no sentido de que nós compreendamos de fato o cuidado que nós precisamos ter com essa questão de assimilarmos informações e às vezes até de compartilharmos informações, seja nas nossas timelines das redes sociais e seja na vida como um todo. Quarto ponto. Desenvolva o senso da observação e a avaliação. Não ingira sem observar se é saudável ou não. Você já imaginou você comer um peixe sem perguntar assim se tem espinho? Só ir comendo? Você tem um grande risco de ficar engasgado. E aí o negócio fica sério. Então, observe. Avalie melhor, seja mais cauteloso. O texto está dizendo, nós lemos aqui Provérbios capítulo 14, o verso 15, que o incauto, ingênuo e simples acredita em toda informação. Noutras palavras, ele não tem capacidade de observação. Tudo aquilo que ele vê, que ele percebe, que ele recebe, ele assimila. Ele não observa se é saudável, ele não observa se é nocivo, ele não observa se vai fazer bem ou não, ele simplesmente assimila. Esse é um problema muito grande. Então observe, peraí, é isso mesmo, estão dizendo a aparência é boa, mas será que o conteúdo de fato é bom? Será que isso aqui realmente é algo que eu possa ter confiança, que eu possa acreditar? Seja mais observador, meu irmão. Tem coisas que a gente nem precisa tanto assim da questão espiritual. Tem coisa que é questão de observação racional, cuidadosa. Isso vai te tirar de grandes dificuldades. Então, observe mais, verifique mais, atenha-se mais àquilo que você está recebendo nas suas redes sociais, aquilo que você está recebendo através de pessoas, e isso vai te abençoar muito. Quinto conselho que eu quero dar para vocês, e quase concluindo aqui, peça a Deus discernimento. Peça a Deus discernimento
para avaliar se de fato o que está à sua frente é da parte dele. Minha gente, peça a Deus discernimento. Senhor, me dá discernimento. Não me permita assimilar, ingerir aquilo que não é da sua parte. Não me permita ser levado por esses ventos de falsas doutrinas e ensinamentos. Pai, me dê discernimento, me mostra o caminho certo a seguir. Olha o que diz o texto aqui, eu achei interessante esse texto. Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. À medida que nós crescemos, à medida que nós amadurecemos, também é de se esperar em nós maior discernimento. Eu entendo essa ausência de discernimento de muitos como, de certa forma, imaturidade espiritual, porque cresce, ou melhor, espera-se que tenha crescido, mas continua ingerindo de tudo. Se você de fato é maduro em Cristo, uma das facetas da maturidade é a capacidade de discernir aquilo que está à nossa frente, é a capacidade de avaliar melhor aquilo que está na nossa frente. Então, meu irmão, seja mais cuidadoso, cauteloso e ore a Deus pedindo discernimento. Alguém escreveu 3 princípios, e eu já estou no fim aqui de fala, que corroboram, muito daquilo que eu estou dizendo para vocês aqui nesta manhã. Veja só, diante de todas as informações que você receber, tenha 3 posturas práticas. 3 posturas práticas. Duvide, critique e determine. Eu vou explicar isso melhor. 3 posturas práticas estão corroborando com tudo aquilo que eu já disse aqui essa manhã. Duvide, critique e determine. Pastor, o que quer dizer isso aí? O que é duvidar? É de fato verdade? É isso mesmo? Aconteceu mesmo? Essa fonte é fidedigna? Vale a pena eu acreditar nisso que me está sendo transmitido? Vale a pena eu dar ou oferecer meu tempo ou minha confiança para isso? Duvide. Essa é a dúvida. Então, é a primeira postura que nós devemos ter. Critique. Critique aqui não é no sentido de crítica, mas é no sentido de observação. Peraí, isso aqui estão me dizendo, mas eu vou olhar, vou observar, vou avaliar. Essa é a perspectiva da crítica, é a perspectiva da observação. Então eu duvido, é mesmo verdade? Eu critico, observo, determine. Vou ingerir ou não vou ingerir? Vou consumir ou não vou consumir? Vou compartilhar ou não vou compartilhar? Então, diante de tudo que você receber, seja de pessoas, seja por meio das redes sociais, seja por onde for, duvide, critique e então determine. Se nós tivermos essas posturas, minha gente, a gente vai evitar muitas dificuldades. E a gente, além de ser abençoado, nós vamos deixar de prejudicar outras pessoas também. Porque, às vezes, quando você compartilha uma informação que não é verdadeira, uma informação que você não verificou fonte, uma informação que você não teve o cuidado necessário antes de compartilhá-la, você está induzindo outros ao erro. Porque vai ter gente lendo e falando, nossa, se fulano compartilhou, é porque é verdade. Se fulano de tal está falando, é porque é verdade. Aí você daqui a pouco está retransmitindo para outros algo extremamente nocivo. Guarde-nos o Senhor. São princípios de sabedoria que faz a vida mais leve e que nos tira de situações embaraçosas, como dizem os irmãos de língua hispana. Guarde-nos o Senhor. Guarde-nos o Senhor. Vamos orar nessa manhã, minha gente? Guarde essa palavra. Então, quando você chegar aí no seu Facebook, no seu Instagram, olha bem e fala assim, vale a pena eu colocar isso aqui? Da onde veio essa informação? Quem é que está dizendo? Quando alguém chegar para você ávido por dar uma notícia, peraí, meu irmão, da onde vem isso? E aí, dependendo de onde vir, minha gente, não leve adiante, não assimile para si. Vale a pena não. Deus guarde seu coração. Vamos orar. Jesus, dê-nos sabedoria e graça. Que nesse tempo de tantas informações, que ao mesmo tempo de tantas desinformações, nós possamos ser como sábios. Nós não sejamos conduzidos pelo aio dos incautos, no sentido de assimilarmos tudo que vemos à frente, mas que nós sejamos seletivos, cuidadosos, observadores, que haja em nós uma graça e um espírito de discernimento, e que em fazendo isso, nós estejamos cumprindo a sua vontade. Não nos permita sermos enredados ou levados por essa enxurrada de informações.
que às vezes nada tem a ver com a verdade. Guarda-nos, ó Pai, de assimilarmos e retransmitirmos algo que nem nós mesmos temos certeza. Senhor, dê-nos sabedoria, sobretudo discernimento. É o que nós te pedimos essa manhã. Minha gente, são 7h39 aqui no Reino Unido. Para quem está nos... Eu estou tão grato a Deus por gente nos acompanhando do Brasil. Aí todos os dias a gente tem alguém do lugar do Brasil, de algum lugar do Brasil. O Brasil são 4h39 da manhã. Muito bom dia para você que nos acompanha aí do Brasil, de outras localidades aqui da Europa, da África. God bless all. Deus abençoe todos vocês. Então agora que são 7h39, eu vou me despedindo de vocês, dizendo que amanhã nós vamos ter o nosso encontro aqui. Guarda o texto que nós lemos, viu, minha gente? Provérbios capítulo 14, verso 15. Fica sempre disponível aqui na nossa fanpage. O pessoal depois dá uma tratada. Inclusive, esses devocionais, depois você tem lá os pontos principais que são colocados aí na rede social. Compartilhe com outras pessoas, porque a palavra gera instrução, vida, crescimento e direcionamento. Manda um monte de coraçãozinho, porque assim a gente vai se despedindo. São exatamente 7h40 da manhã, 23 de fevereiro, terça-feira. Gente, eu desejo para vocês uma terça-feira abençoada. Saúde alcança a sua casa, favor alcance a sua vida e a sua família. A irmã Rose está lá no Brasil. Saudações de paz, irmã Rose. Deus te abençoe de uma forma especial. Não se esqueça, 2021, para nós que somos aqui da igreja local, é o ano da colheita. Tem colheita farta nos aguardando. Agora, volto a dizer, muito trabalho, minha gente. Porque colheita não cai do céu. Colheita exige da gente trabalho. Cícero, bom dia. Gente, em definitivo, me despeço de vocês. Amanhã, 7 da manhã, a gente está por aqui. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Muito bom dia.